Então, pessoal, vamos dar sequência aí na nossa instrução, né? Que é o CTD, certo? Que essa aqui é a instrução. Então, aqui no diagrama ladder, né? A gente tem algumas operações, né? Então, tem o counter, né? Ele fala aqui da tag, né? Que é da estrutura, né? Do contador. E tem o preset, né? The int e o acumulador, né? Que a gente viu isso na aula passada, né? Que o valor do counter, né? É o pré, né? PRE, e do contador o ACC. Então, a gente vai ver eles aqui embaixo. Então, dentro da estrutura counter, né? A gente tem esse ponto CD aqui, né? Que ela é um tipo booleano, né? Daí a descrição é um bit de habilitação de contagem decrescente contém o run condition in, quando a instrução for executada pela primeira vez, certo? Daí se a gente for ver aqui no programa, que no caso é essa instrução aqui, CD, né? Então, quando ela for executar uma vez, né, ela vai sempre habilitar. Tá vendo? Que ela habilitou aqui, ó. Só dei um exemplo aqui para vocês verem. Desabilitou, habilitou. Beleza? Daí como que vocês vão declarar, né, do jeito que tá aqui, ó, contador decrescente CD. Você vai clicar aqui na instrução, né, no normal aberto, normal fechado, que seja. Daí aqui no contador decrescente, né, onde a gente criou aqui na aula passada, né, contador decrescente, ele vai estar desse jeito quando você abrir. Quando você abrir ele vai estar tudo aqui, ó. Tá vendo, ó? Contador decrescente, ponto, preset, ACC, CU, CD, DN, OV, UN. Beleza? Então, no decorrer da programação, o que você for precisar é só clicar em cima que ele já vai colocar para você as condições. Beleza? Então aqui, ó, o CD, né, como a gente leu lá, então toda vez que a gente clicou, né, habilitou aqui, ó, né, habilitou a nosso CTD aqui, né, ele vai falar para você que tá habilitado, beleza? Desabilitou, habilitou. Vamos voltar lá para o nosso manual. Beleza. O DN, o que é o DN? Ele é um tipo de dado booleano. Então aqui o bit.dn, ele é um tipo de dados, né? É um tipo de dado booleano. O bit executado, quando da alimentação, indica que a operação de contagem está completa. Então, ó, se a gente for ver aqui, ó, a gente declarou que ele está a -3 aqui. Vamos colocar, 0, né? Que ele vai iniciar. Beleza? Então, essa CTD, você vai ver que ele sempre inicia ligado. Tá vendo aqui, ó? DN. Então, eu tenho que colocar ele aqui normal fechado. Beleza? E, consequentemente, né? Toda vez que ele faz uma contagem, a gente... Vamos supor um exemplo, a gente colocou -3 aí, então ele tem que contar até -3. Se ele passar disso, ele pode dar um problema, entendeu? Um erro de contagem, alguma coisa desse tipo. Então, a gente tem que colocar um reset, certo? Para resetar toda vez que ele for menor que -3, né? Porque no caso aqui está -3. Quando ele passar de -3, quando ele for -4 no caso, né? A gente não vai ver -4 aqui porque automaticamente DN vai sair, né? E vai resetar aqui o nosso contador, certo? Então, esse res, ele vai servir de exemplo para todos os contadores que a gente for usar aí, beleza? No decorrer aí do treinamento. Então, ó, vamos dar um exemplo aqui, ó. Vai fazer a contagem, certo? Beleza, tá contando. Contou, chegou no -3. Próximo é -4. O que ele vai fazer?
vai voltar de novo. Ele zerou e começou a contar de novo, beleza? Então esse aí é o reset e o DN, beleza? Daí, ó, esses outros caras aqui, ó, o ponto .ov, ele é um tipo de booleano, né? O bit de transbordamento, quando definido, indica o contador incrementa após o limite superior de 2.147.483.647. Então, esse valor aqui, ele é um valor que é um valor numérico, né? Que o programa ele consegue ler ou contar, né? Então ele vai contar, o programa consegue contar até esse valor positivo. Daí você vai ver que em ponto N, o estouro é negativo. Então ele consegue contar até esse valor aqui negativo. Vou dar um exemplo para vocês aqui, só para vocês verem que ele vai dar falha. Ó, beleza. Então, ó, então o valor está aqui, eu vou colocar 8, né? Que ele vai passar. Vou dar um Enter, tá vendo? Ó? Ele já deu uma falha aqui, que ele não consegue ler esse valor. Então, ele vai dar esse valor aqui positivo, né? Ele vai dar o valor e vai dar falha. Eu não vou colocar aqui o valor negativo para vocês verem, porque ele vai resetar automaticamente aqui, porque é o acumulado, né? Então eu não vou conseguir aqui exemplificar, beleza? Mas é isso. E voltando aqui pro nosso manual, né? Agora vamos entender esse valor aqui, ó, do pré, né? Ponto pré, né? Que é o valor pré-definido, especifica o valor que o valor acumulado precisa alcançar antes de a instrução indicar que foi executado. O ACC, o valor acumulado, especifica o número de transições que a instrução contou, né? Vamos lá dar o exemplo lá para a gente tentar entender. Dessa parte que eu deixei para a gente fazer passo a passo, para a gente entender, beleza? Deixa eu deletar esse aqui. Esse aqui, beleza, tá ok. Esse aqui, ó. Então, ó, deixa eu apagar aqui só pra gente entender. Opa. Quero apagar só esse. Beleza. Então, ó, o que eu coloquei aqui? Mover valor. Já criei aqui uma instrução, né, normal aberta, para quando a gente der o toggle bit, a gente enviar um valor. E o que seria esse cara, o move, né? Esse move, ele envia, né? Ele vai enviar um valor para o destino, né? Ou a gente pode, nesse exemplo aqui, ó, a gente pode declarar um valor para ele, ó, que eu quero enviar para um destino menos 20, certo? E para onde eu vou enviar? No caso, tá vendo aqui, ó? Se a gente voltar Então, ó, nesse caso, se a gente for ver aqui, ó, qual que é o valor que está aqui em preset? Menos 3, certo? Então, aqui manualmente, né, a gente consegue alterar, né? Colocar menos 5, beleza, é o valor que eu quero agora. Mas a gente pode, através de... Vocês vão ver mais para frente aí, ouvir falar, né? Através de um EHN, a gente colocar um valor na EHN e mover esse valor para o contador, no caso nosso aí o decrescente. Então, como que a gente faz isso? A gente vem aqui, ó, qual que é o meu destino? Né? Eu quero enviar esse valor aqui, menos 20, para um destino. Então, eu venho aqui, ó, venho aqui nessa abinha, abro, contador decrescente, né? Que é para onde eu quero enviar. E vou colocar aqui o valor preset, que é o valor presetado, que eu quero presetar um valor para ele, certo? Ó, automaticamente, viu que ele já deu um valor para a gente aqui, de menos 5? Beleza, porque é o valor que está aqui agora, atualmente, certo? Então, pessoal, vamos lá para a nossa segunda instrução, né? Que é vamos visualizar um valor do contador. E consequentemente, vamos criar ali um destino para ele, né? A gente vai enviar ele para algum lugar, beleza?
Então, esse acumulado aqui, ó, acum que está aqui, ele é o valor que ele está contando. Então, toda vez que eu dou um pulso, né, ele conta, a gente vai ver aqui. Eu quero ver esse valor nessa minha move, que eu vou visualizar ele aqui e enviar ele para algum lugar. Então, eu vou pegar esse cara aqui, ó, vou pegar no caso, né, é o acumulado, então eu quero ver esse valor ali, certo? Vou dar um Enter, opa, tá vendo? Ele já apareceu para mim -1 aqui, é o valor que está aqui, beleza? Então eu quero enviar ele para algum lugar, sei lá, vamos dar um valor aqui, sei lá, vamos ver que aparecer na EHM, ok, beleza. Então, ó, nossa linha está em erro agora ainda, porque eu tenho que criar essa nova tag, né, IHM. Então, dei o nome, né, de HM, vou criar ela. Então, ela já deu uma dupla inteiro aqui para mim, né, beleza. Vou conseguir visualizar esse valor aí, vou criar, beleza. Então, ó, se a gente for ver aqui, tá 0. Mas se é um move, por que não deveria estar 1 aqui? Porque ainda eu não habilitei o meu bit. Vou descarregar o programa aqui, só para vocês entenderem melhor. Então, ó, vamos lá. Vamos voltar aqui para a primeira instrução, que é mais fácil, daí depois eu vou para a segunda, vocês vão entender. Então, ó, vamos ver aqui, ó. Tá -5, certo? Vamos dizer que eu quero mover, inputei um valor lá, quero mover 20 para o meu contador. Onde que eu venho? Eu tenho que, para habilitar o move, para mover alguma coisa, eu sempre vou mover direto, né? Deixa essa linha sempre verdadeira, sem nenhuma entrada de sinal aqui. Nesse caso eu coloquei esse mover o valor, né? Então eu vou dar um bit aqui, ó, vocês vão ver que vai mudar. Tá vendo? O que ele fez? Ele pegou esse valor, moveu para cá. Então, pessoal, para eu dar outro exemplo aqui, para a gente mudar o valor aqui, a gente tem que sempre fazer download, tá? Então, dá 2 cliques na linha, né? Para ficar em modo de edição. Daí você imputa um valor aí, beleza? No caso, eu vou colocar -10. Deixa eu tirar esse valor aqui de toggle bit, né? Deixa eu tirar o toggle bit, porque senão ele vai me enviar direto. E dar o download. Então agora eu vou dar o toggle bit aqui. Beleza, enviou -10. Show de bola. Então, tá vendo aqui, ó? O acumulado, ele tá -1 ainda. Vamos dar mais pulsos aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá acumulando aqui, né? A contagem e aqui também. Porém, esse valor aqui, esse destino que eu criei, ainda tá 0. Por que tá 0? Porque lembra que eu falei para você? Para a minha move ficar verdadeiro, né? Para ela enviar o destino, né? Para ela mover o que você quer para o destino, a minha linha tem que ficar verdadeira. Então, se eu dar um toggle bit aqui, ó, já acumulou aqui, ó, -3. Daí, se eu for contando aqui, e a minha linha tiver verdadeiro, automaticamente, né, ela já vai enviar para o destino. Então, pessoal, essa é a instrução CTD, né, foi basicamente isso aí, né, qualquer dúvida aí é só deixar nos comentários, beleza? Que eu vou estar sanando as dúvidas aí. Até a próxima.